Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto A História Vista de Baixo, do autor Jim Sharp, contida no livro A Escrita da História, do historiador Peter Burke. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no card, para pegar o link logo abaixo aqui da descrição do vídeo, o link para o vídeo inicial e acompanhar a leitura desse texto curto desde o início. Peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nenhuma atualização. E vamos à continuidade do texto sobre a história vista de baixo. A história vista de baixo, ou história popular, é uma corrente historiográfica desenvolvida em grande parte na Inglaterra que busca produzir conhecimento histórico a partir do ponto de vista de pessoas consideradas comuns, em oposição à história dos grandes políticos e líderes militares, que normalmente protagonizam o estudo do passado. Foi dominado em sua maioria por historiadores de vertente marxista, como Edward Thompson, Christopher Hill, Nathaniel Zaman Davis, Jim Sharp, Harvey Key e Peter Burke, como citado aqui como organizador do livro. Bom, então, sem mais, peguem seu café, água, chá, o que quiserem, ou estiquem as pernas, fechem os olhos e se deixem levar pela leitura. Vamos nessa? Esta ampliação do alcance cronológico da história vista de baixo, assim como um movimento em direção a um âmbito mais amplo das preocupações históricas do que as ações políticas e os movimentos políticos das massas, levou a uma busca de outros modelos, além daqueles proporcionados pelo marxismo tradicional ou pelo velho estilo da história do trabalho. A necessidade de se manter um diálogo com os estudiosos marxistas é essencial, mas permanece claro que até a aplicação para o mundo pré-industrial de um conceito marxista básico como aquele é problemática, ao mesmo tempo em que é difícil imaginar uma linha distintamente marxista ou em um processo de difamação de Yorkshire no século XVI, ou em uma fraude em Wiltshire no século XVII. Infelizmente, a busca de um modelo alternativo, admitidamente ainda em seus escassos primórdios, até agora alcançou muito pouco sucesso. Muitos historiadores, especialmente na Europa continental, foram inspirados pela escola francesa dos Annales. Nota 25. A melhor introdução para a obra dessa escola é Trajan Stojanovic, French Historical Method, de Annales Paradigm, Ítaca e Londres, 1976. Ok. Muitos historiadores, especialmente na Europa continental, foram inspirados pela escola francesa dos Annales. Sem dúvida, muitos dos vários trabalhos produzidos por escritores que operam dentro da tradição dos Annales não apenas aprofundaram nosso conhecimento do passado, mas também proporcionaram incríveis reflexões metodológicas, demonstrando o uso inovador que pode ser feito das formas familiares de documentação e o modo como novas questões sobre o passado podem ser formuladas. Além disso, a clarificação dos analistas do conceito de mentalité comprovou-se de grande valor para os historiadores que tentaram reconstruir o mundo mental das pessoas das classes inferiores. Entretanto, eu gostaria de afirmar que a maior contribuição da abordagem dos Annales tem sido a demonstração de como compor o contexto dentro do qual poderia ser escrita a história vista de baixo. Por exemplo, o conhecimento de uma queda nos preços dos grãos em uma determinada sociedade, em um determinado período, ajuda a compor o pano de fundo essencial para a compreensão da experiência do pobre. Tal evidência quantificada, no entanto, pode não ser toda a história. Outros buscaram modelos na sociologia e na antropologia. Aí, também, em mãos competentes e sensíveis, os ganhos têm sido grandes, embora mesmo nessas mãos alguns problemas ainda permaneçam, enquanto em outras ocorreram alguns desastres. Poderia ser argumentado que a sociologia é de maior relevância para os historiadores da sociedade industrial, enquanto algumas de suas suposições nem sempre têm sido muito facilmente aplicáveis ao tipo de microestudo da preferência dos profissionais da história vista de baixo.
A antropologia tem atraído muitos historiadores que estudam tópicos medievais e do início do modernismo, embora aqui também o resultado tenha apresentado alguns problemas. Algumas dessas questões são esclarecidas pelo trabalho de Alan MacFarlane sobre as acusações de bruxaria na Essex de Tudor e Stuart. MacFarlane decidiu escrever o que poderia ser descrito como uma história da bruxaria vista de baixo. A interpretação elitista do tema foi anteriormente apresentada por Hugh Trevor Hopper, que em seu próprio estudo da bruxaria na Europa, no início da Era Moderna, declarou sua falta de interesse em meras crenças em bruxarias, aquelas credulidades aldeãs elementares que os antropólogos descobrem em todas as épocas e em todos os lugares. MacFarlane, ao contrário, emergiu ele próprio nas meras crenças em bruxarias e produziu um livro que se constituiu em um importante aprofundamento de nossa compreensão do assunto. Um dos elementos mais notáveis em seu projeto foi a aplicação de estudos antropológicos ao material histórico. O resultado foi um aprofundamento de nossas reflexões na função da bruxaria no interior da sociedade da aldeia e a percepção do quanto as acusações de bruxaria eram geradas, na maior parte das vezes, por um conjunto razoavelmente padronizado de tensões interpessoais. Mas a abordagem antropológica ajudou pouco aos leitores na compreensão daquelas dimensões mais amplas do tópico e que são exteriores à comunidade da aldeia. Porque foi aprovada uma lei no parlamento permitindo a perseguição da bruxaria maléfica em 1563, e porque outra legislação, tornando impossível a perseguição legal da bruxaria, foi aprovada em 1736. A abordagem microhistórica, utilizada preferencialmente pelos modos antropológicos, pode facilmente obscurecer o problema mais geral do lugar, onde o poder está concentrado na sociedade como um todo e da natureza de sua operação. Por trás de toda a nossa discussão ocultou-se uma questão fundamental. A história vista de baixo constitui uma abordagem da história ou um tipo distinto de história? O ponto pode ser enfocado de ambas as direções. Como abordagem, a história vista de baixo preenche comprovadamente duas funções importantes. A primeira é servir como um corretivo à história da elite, para mostrar que a Batalha de Waterloo envolveu tanto o soldado Wheeler quanto o Duque de Wellington, ou que o desenvolvimento econômico da Grã-Bretanha, que estava em plena atividade em 1815, envolveu o que Thomson descreveu como a pobre e sangrenta infantaria da Revolução Industrial, sem cujo trabalho e perícia ela teria permanecido uma hipótese não testada. A segunda é que, oferecendo esta abordagem alternativa, a história vista de baixo abre a possibilidade de uma síntese mais rica da compreensão histórica, de uma fusão da história da experiência do cotidiano das pessoas com a temática dos tipos mais tradicionais de história. Inversamente, poderia ser argumentado que a temática da história vista de baixo, os problemas de sua documentação e possivelmente a orientação política de muitos de seus profissionais criam um tipo distinto de história. Em certo sentido, é claro, é difícil estabelecer-se uma divisão precisa entre um tipo de história e uma abordagem à disciplina em geral. A história econômica, a história intelectual, a história política, a história militar, etc., têm uma eficácia mínima quando confinadas em caixas hermeticamente fechadas. Qualquer tipo de história se beneficia de uma abertura no pensamento do historiador que a está escrevendo. Poderia parecer então que a história vista de baixo tem sua maior eficácia quando está situada dentro de um contexto. Assim, no primeiro número de uma revista destinada em grande medida a este tipo de história, o editorial coletivo do History Workshop Journal declarou que nosso socialismo determina nossa preocupação com as pessoas comuns no passado, com sua vida, seu trabalho, seu pensamento e sua individualidade, assim como com o contexto e com as causas determinantes de sua experiência de classe. E prosseguiu: determina igualmente a atenção que devemos prestar ao capitalismo.
Como nossos sentimentos nos recordam, a expressão história vista de baixo implica que há algo acima para ser relacionado. Esta suposição, por sua vez, presume que a história das pessoas comuns, mesmo quando estão envolvidos aspectos explicitamente políticos de sua experiência passada, não pode ser dissociada das considerações mais amplas da estrutura social e do poder social. Esta conclusão, por sua vez, leva ao problema de como a história vista de baixo deve ser ajustada a concepções mais amplas da história. Ignorar este ponto, ao se tratar da história vista de baixo ou de qualquer tipo de história social, é arriscar a emergência de uma intensa fragmentação da escrita da história, talvez mesmo de algum tipo de antiquarianismo moderno. Os perigos foram bem apontados em 1979 por Tony Yount. Não é necessário que compartilhemos inteiramente da posição de Yount para simpatizar com a sua preocupação de que não há lugar para a ideologia política na maior parte da história social moderna, não mais do que havia na sociologia da qual esta última derivou. A história social, como indiquei anteriormente, foi transformada em uma espécie de antropologia cultural retrospectiva. O tipo de história vista de baixo introduz outra questão, aquela da ampliação da audiência do historiador profissional, de permitir um acesso mais amplo à história de um padrão profissional do que aquele normalmente permitido pelos nobres acadêmicos profissionais e seus alunos. Em seu artigo de 1966, Thompson observou que Tawney e outros historiadores de sua geração tinham um relacionamento incomumente amplo e participante com um público externo aos campos da academia, e obviamente lamentou que isso não fosse uma prática comum aos profissionais mais recentes. Esta questão foi levantada mais recentemente por alguém que trabalha em uma posição ideológica bastante diferente daquela de Thompson, David Kennedy. Constatando a maciça expansão da história como uma disciplina universitária na Grã-Bretanha do pós-guerra, Kennedy comentou que, parágrafo, grande parte desta nova versão profissional da história britânica foi completamente afastada da grande audiência leiga, cuja satisfação de sua curiosidade sobre o passado nacional foi um dia a principal função da história. Um resultado paradoxal deste período de expansão sem precedentes foi que cada vez mais os historiadores acadêmicos estavam cada vez mais escrevendo uma história acadêmica que cada vez menos pessoas realmente liam. Um dos principais objetivos daqueles que escrevem a história vista de baixo, particularmente daqueles que trabalham com uma postura socialista ou de história do trabalho, era tentar remediar esta situação, ampliando seu público e, possivelmente, proporcionando uma versão do povo daquela nova síntese de nossa história nacional, cujo fim Kennedy lamentava. À medida que seus esforços não foram bem-sucedidos e a história da elite ainda parece estar muito ao gosto público, o próprio Hobsbawm admitiu seu engano na leitura variada de biografias de figuras políticas proeminentes. Mesmo assim, a ideia do acesso ampliado a um conhecimento de nosso passado através da história vista de baixo ainda é atrativa. Entretanto, permanece o perigo de se cair em algo como a fragmentação do conhecimento histórico e a despolitização da história que tanto contrariaram Yount. O interesse popular na história vista de baixo, como qualquer pessoa que teve de lidar com questões sobre tais tópicos nos encontros da Associação Histórica, irá saber, está frequentemente restrito ao que poderia ser chamado de uma visão porão-sótão da sociedade do passado, sendo este problema exacerbado por alguns aspectos do que atualmente estamos nos acostumando a descrever como história pública. Tal visão é a tomada de consciência de que as pessoas fizeram coisas diferentes e então implicitamente estranhas no passado, e que muitas delas sofreram privações materiais e suportaram sofrimentos, o que nos permite comparar os dissabores do passado com nossas atuais condições mais amenas.
Mas há pouca tentativa de se levarem os temas adiante ou de se abordarem os problemas históricos em um nível bem mais elevado que a anedota ou a experiência local isolada. Mesmo aqueles com uma visão mais desenvolvida do passado do povo não escaparam daquelas acusações de antiquarianismo que os historiadores acadêmicos gostam tanto de lançar sobre seus companheiros menos bem aquinhoados conceitual e ideologicamente. Por isso, Roderick Flood, criticando a posição de um grupo com ideias muito nitidamente definidas sobre a importância da história do povo, pôde declarar que, às vezes, na verdade, o estilo de um grupo de trabalho de história tendeu para o antiquarianismo da esquerda, para a reunião e publicação de coisas sem importância da vida da classe trabalhadora. Embora não se possa simpatizar com o sentido total do argumento de Flood, pouca dúvida pode haver de que ele chamou a atenção para um problema genuíno. Uma possível resposta a essa crítica é, evidentemente, que até que algum antiquarianismo de esquerda tenha permitido a construção de um conjunto sólido de material importante, até mesmo através da reunião e publicação de coisas sem importância, pouca esperança pode haver de se desenvolver uma síntese madura ou uma visão significativa mais ampla. Uma segunda resposta, e talvez mais válida, poderia ser que estudos de caso isolados ou outros estudos similares, se contextualizados, poderiam conduzir a algo mais significativo que o antiquarianismo. Sob circunstâncias apropriadas, o estudo de Carlo Ginzburg sobre Domenico Scandella pareceria fornecer um bom exemplo. O escritor da história vista de baixo pode se beneficiar muito do uso daquilo que os antropólogos poderiam chamar de descrição densa. O problema intelectual que uma técnica desse tipo suscita será familiar aos historiadores sociais. O de situar um acontecimento social dentro de seu contexto cultural pleno, de forma a ele poder ser estudado mais em um nível analítico que apenas em um nível descritivo. Mas, obviamente, este processo pode ser revertido, e uma vez que foi estabelecido um domínio da sociedade em questão, o acontecimento social ou individual isolados, como foi o caso do único, mas bem documentado moleiro de Friuli, podem ser usados para proporcionar uma base para uma compreensão mais profunda daquela sociedade. O historiador não necessita adotar o conceito semiótico de cultura defendido por antropólogos como Clifford Geertz para apreciar a utilidade potencial desta técnica. E o problema básico a que Geertz se refere, aquele do quanto estamos aptos a compreender as pessoas culturalmente diferentes de nós e do quanto estamos aptos a traduzir uma realidade cultural para as idealizações eruditas de livros, artigos ou conferências, certamente é familiar ao estudante da história vista de baixo. Espera-se que as páginas precedentes tenham pelo menos convencido o leitor de que a escrita da história vista de baixo é um projeto que se comprovou extraordinariamente frutífero. Atraiu a atenção de historiadores que estão trabalhando em várias sociedades passadas, tanto geograficamente variadas quanto cronologicamente estendendo-se dos séculos XIII ao XX. No próximo vídeo, a finalização do texto. Obrigado por ficarem e acompanharem até aqui, muito grato. Curtam esse vídeo, divulguem o canal se quiserem. E até o próximo e último vídeo deste compilado. Um abraço, paz e bem.